Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 4, da segunda parte, linhas morfológicas dos desencarnados. A aparência dos desencarnados. A que diretrizes as entidades desencarnadas obedecem para se apresentarem morfologicamente? As linhas morfológicas das entidades desencarnadas no conjunto social a que se integram são comumente aquelas que trouxeram do mundo para evoluírem, mas constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. A forma individual em si obedece ao refluxo mental dominante, principalmente no que se refere ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a vinda íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Assim, é fácil observar que a desencarnação libera todos os espíritos de feição, de aparência masculina ou feminina, que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo à provação necessária ou a tarefa específica, porque, fora do corpo físico, a mente se exterioriza no corpo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. E aí, em nota, o André diz o seguinte: devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, respeitam, via de regra, a ficha individual da última existência vivida pela personalidade na Terra, situação que perdura até novo estágio evolutivo que se processa, seja na encarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação e serviço. E continuando, ele diz: ainda assim, é importante observar que se o progresso mental não é positivamente acentuado, a personalidade desencarnada mantém nos planos inferiores, pelo tempo indefinível, a forma plástica que lhe era própria entre os homens. Quer dizer, se ele está em estágio inferior, ele vai se apresentar conforme a última forma que ele assumiu enquanto encarnado. E nos planos relativamente superiores, sofre processos de metamorfose, ou seja, podem se transformar, mais lentos ou mais rápidos, conforme as suas disposições íntimas. Se a alma libertada do envoltório físico foi transferida para a morada espiritual em adiantada senilidade, gastará algum tempo para se desfazer dos sinais de ancianidade corpórea. Vai gastar um tempo para se libertar daquela aparência de idoso. Se deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver partido da Terra na primeira juventude, também deverá esperar que o tempo a auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Então, caso queira aparentar mais adulto.
Entretanto, cabe considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual, pois quanto mais elevado se descortine o seu grau de progresso, quanto mais elevado ele seja, mais amplo, maior será o seu poder plástico sobre as células que entretecem o seu instrumento de manifestação, seu corpo espiritual. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam por vezes alguns anos a efetuar. Temos também nas sociedades respeitáveis da espiritualidade aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas por intercessões afetivas ou merecimentos próprios, porém carregando consigo determinadas marcas deprimentes, como mutilações que os desfiguraram, inibições ou moléstias que se apresentam na psicosfera que os envolve, ou outros distintivos menos dignos, como remanescentes de circuitos mentais dos remorsos que padeceram e que se concentram desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual. Mas, em todos esses casos, as entidades que estão ali, habitualmente, por períodos limitados de reeducação e refazimento, estão trabalhando para regressarem rapidamente no rumo das sendas, dos caminhos de saneamento e resgate nas reencarnações redentoras. Pedro Leopoldo, 27 de abril de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.